E aí, águias, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda pergunta que foi apresentada pelo Matheus. Acho que foi o Matheus que apresentou a pergunta interessante também. E eu dei a resposta ali porque que os dias da criação não são dias de milhões de anos, mas são dias literais, né? Esta foi a pergunta dele e a gente vai trabalhar esse assunto aqui agora, tá bom? Então, bora lá para o estudo neste quadro aqui. Nem sempre eu vou estar conseguindo fazer os vídeos aí, né? Mas enquanto a gente puder, a gente vai estar apresentando para vocês o melhor que a gente pode, tá bom? E agora, águia. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aí, por que os dias da criação são dias literais, é o testemunho das Escrituras, tá? Em toda a Sagrada Escritura, você vai verificar que os profetas, o judeu, ele entende a criação como literal ali no seu estilo de vida. Jesus trata o sábado como literal, e ele se diz Senhor do sábado, né? E quem é o Senhor do sábado? Aquele que descansou, que repousou no sábado, né? Que é o sábado do Senhor teu Deus, né? Então, ele compara o sábado semanal, que ele está discutindo com os judeus, com o sábado do descanso do Gênesis aí, né? E vários outros profetas tratam dessa maneira, né? Paulo fala do sábado literal em Hebreus, né? Que o Senhor repousou nesse dia e tudo mais, né? E Paulo também ele repousou no sábado para dar exemplo, né? Você vê aí que Paulo estava sempre nas sinagogas, né? Não estava fabricando tendas no dia de sábado. E até um episódio interessante ali, na cidade ali que ele estava com a Lídia, e ali não tinha uma sinagoga, né? Não tinha uma igreja para ele estar comungando, e diz que ele foi procurar ali um lugar fora das portas da cidade, um lugar que houvesse um espaço tranquilo para que eles pudessem tirar um tempo para oração, né? Então, o comportamento sabático de Paulo aí, né? Reverenciando o sábado, você vai apontando para ele como um dia semanal, literal, né? E da criação, e ele nos seus escritos deixa dessa maneira também, né? Uma outra evidência que a gente vê aí que da criação aí são dias literais e não milênios, né? Ou milhões de anos, né? É o imediatismo do texto da criação, né? Seja em Gênesis, ou seja, por exemplo, em Salmo 33:9, que fala assim, né? Porque Deus falou, né? Que ele falou e tudo foi feito. Ele mandou e logo tudo apareceu, né? Então você percebe numa visão do salmista aí, né? Um imediatismo, né? Acontece tudo de repente, não de milhões e milhões de anos, não tem espaço para milhões de anos nesse tipo de linguagem, né? Uma outra característica interessante é a gramática hebraica, né? Porque toda vez que aparece junto com a palavra ion ali, um numeral ordinário, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Ela se refere a um dia de 24 horas. E é isso que acontece em Gênesis, né? Ah, toda vez, né? Que Deus ele vai falar ali ele vai falar do dia da criação, ele fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E na gramática hebraica, diz que quando é dessa maneira usado a palavra Yom, né, com um numeral ordinário, ela se refere a um dia de 24 horas. E eu vou colocar um hebraísta falando para vocês esse aspecto aqui, tá? O pastor Sérgio Monteiro, né? Sérgio Monteiro é um hebraísta famoso aí, né? Cara fera, programas televisivos e tudo mais, né? Ele é descendente de judeu e ele também domina o hebraico. E aí ele vai falar sobre isso aí, tá? Eu separei exatamente esse ponto do vídeo dele para que fique claro aí esse aspecto, só que um doutor da área falando, né? Muito melhor do que eu falando. Dá uma olhada aí o que ele fala do sétimo dia, da questão da gramática hebraica, né? Dos dias ser literais. Necessariamente os outros dias serão também de 24 horas. Junte-se a isso o fato de que a palavra Yom, quando ela aparece unida à expressão tarde e manhã ou a um número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ela sempre nas escrituras,
e em muitas literaturas posteriores também, está relacionada com um dia de 24 horas e não com períodos longos de tempo. Então a gente vê, né? Claramente é o que ele fala, da palavra Yom, que é a palavra dia, quando ela é apresentada aí como um, junto, né, com um numeral ordinário, ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, se refere a dia de 24 horas, né? E ele junta com Erev Boker, que é o próximo passo que a gente vai falar aqui agora, tá? Erev Boker, Erev é tarde, tá? No hebraico. E Boker é manhã, tá? Você vai perceber essa peculiaridade também, que ali no texto bíblico, sempre Deus fala Erev Boker, que é tarde e manhã, houve o primeiro dia, tarde, manhã, o segundo dia, tarde. Então, todos os dias tem tarde e manhã, né? E o que isso aí representa? Representa que cada dia ele é dividido por uma parte chamada tarde, por uma parte chamada manhã. E essas expressões judaicas, elas estão apontando para a tarde, que é a parte escura, 12 horas de parte escura, de um dia de 24 horas, e amanhã é a parte clara, 12 horas de parte clara, né? Então você vê aí, tarde e manhã se refere a um dia de 24 horas aí também, tá? É uma outra forma da gente ver que não é milhões de anos, mas dias literais, tá? E tem também agora, por fim, os 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos, Deus dá a guarda do sábado, e aí ele fala assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ó, o Jesus, Senhor do sábado aí, né? Aquela associação. Não farás nenhum trabalho, né? Aí ele vai falar assim, ó, por que que não é para fazer nenhum trabalho? Aí no verso 11 ele vai explicar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, isso aqui deixa claro que o sábado, quer dizer, a semana era literal, né? Com um sábado literal. Ele diz que Deus trabalhou em 6 dias, descansou no sétimo, e por isso o ser humano deve repousar no sábado. É interessante que ele fala assim aí no final do texto, que ele abençoou o dia de sábado e o santificou. E lá na criação, você vai ver em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, lá, você vai ver que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, um dia santo, né? E dia de repouso. Então, a expressão de Gênesis 2, ela é correlata aí com o Êxodo capítulo 20, na guarda do sábado, né? Então, a gente percebe aí uma semana literal, né? Eu passei para vocês também um outro raciocínio aí que é importante, né? E eu vou até salientar esse raciocínio aqui novamente. Eu falei também que as plantas são criadas no terceiro dia, e o sol é criado no quarto dia. Então, se você cria as plantas no terceiro dia, e são milhões de anos, né? São milhões de anos que se passa sem o sol, então certamente elas morreriam. Então não existiria plantas, né? Se ele criar no terceiro dia, e só no quarto dia que vai criar depois de milhões de anos. Então não é assim que a gente deve crer. Faz mais sentido ser dia literal. Aí uma fala interessante aí do Mateus foi que mas aparece a luz no primeiro dia, a qual eu disse para ele que era a luz da glória divina, né? Tem algumas razões, mas eu não vou apresentar aqui nesses momentos. Mas tem teólogos também que creem, tá, que foi a luz do sol ali no primeiro dia, né? E que lá no quarto dia, ao invés de ele ter criado o sol, na realidade ele fez desvanecer uma atmosfera nebulosa que não deixava a luz do sol passar e o sol pôde ser visível da perspectiva da Terra. Então tem teólogo que pensa assim, embora eu pense diferente, né? Penso que seja a luz da glória divina ali manifesta, ou então uma luz cósmica, né? Bem, enfim,
Mas mesmo assim vai ter um outro problema, porque é o seguinte, os animais, né, os que voam, só vão ser criados no quinto dia, tá? Então, mesmo que tenha plantas e sol, e assim então a planta consegue viver, não teríamos mais flores frutíferas, não teríamos mais frutas, né? Por quê? Porque se passa, no terceiro dia é criado as flores, né? E inclusive as árvores que vão produzir frutos, e elas produzem a partir de flores, e essas flores precisam ser polinizadas pelos insetos, né? Pelas aves e tudo mais. Agora entenda, se elas são criadas no terceiro dia, e aí passa milênios até milhões de anos até o quarto dia, né? E mais milhões de anos até o quinto dia, onde vai ser criado aí as aves e os insetos, né? Que polinizam, não teria flores também, não teria frutos no mundo todo, né? Então é um problema que não dá para você resolver. Faz muito mais sentido entender que o texto é exatamente o que ele está revelando para nós, dias literais, tá? E é perigoso também essa questão do evolucionismo teísta, porque ela acaba com a dispensação cristã, tá? Porque o evolucionismo teísta, ele tem que entender que a morte era um processo natural. Então a morte não veio por conta do pecado. Então aquela questão do pecado ali já é uma mentira também. E se não houve pecado, então para qual necessidade temos um Salvador, né? Dele ter vindo aqui morrer. Enfim, vai causar um bocado de problemas aí, né? Então a criação são dias literais mesmo, de acordo com as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe vocês, graça e paz. Até a próxima.